Fala galera, você está em Diramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez o Sigmund de Granil EX Metal da marca Shining Time, o terceiro guerreiro deus de Asgard do anime Sanseiya Soul of Gold. Bom, essa marca não é licenciada, né, não é original, né, mas é muito elogiada, né, pelos colecionadores e até aqui pelo canal também. Realmente é uma marca que tem ótima qualidade. Bom, item exclusivo da marca, tá? A Bandai não lançou os Guerreiros Deuses, só lançou os 12 Cavaleiros de Ouro com essas armaduras divinas e o Loki, né? Não quis saber aí dos Guerreiros Deuses, os inimigos aí, os oponentes dos Cavaleiros de Ouro. E a Shining Time tá fazendo, né? Então, vamos conferir aqui, né? A caixa aqui a gente já é um padrão, né? Que a Shining Time vem fazendo, né? Que é o nome aqui, né? Granil Sigmund, a Shining Time 2023 Made in China. O que eu entendi aqui foi, né, a Esfinge aqui, a Torre de Pisa, né? Que loucura, né? Aqui a gente vê aqui já o Templo de Atena com as pirâmides do Egito. E aqui alguns templos chineses com... Mano, que loucura foi essa? Se alguém souber, tá? Tiver aí alguma informação, pode passar aqui que eu vou, né? Vou agradecer, tá? Mas eu não entendi essa logo dessa caixa aqui, não. Lembrando que essa figura aqui com certeza vai ter uma caixa exclusiva feita pelo Leandro Henriques, que a gente está fazendo aí as caixas, né, do Soul of Gold, para os Guerreiros Deuses, e essa aqui, óbvio, que vai ter, né? Então vamos lá para o unbox, né? Vamos ver aqui como é que tá essa figura. Tá aí. Bom, a gente tem um saquinho aqui com as mãos e protetores de punho, tá? Um saquinho aqui com o cabelo, a gente vai olhar tudo melhor. E os saquinhos aqui com a face, tá? Show de bola. Vamos lá. A gente tem um blister aqui com a armadura, né? A parte do saiote, do abdômen, elmo, joelhos e o peitoral, né? E a espada aqui, tá? Tudo organizadinho. E o blister principal, a gente tem aqui o boneco, né? O restante da armadura, né? A parte ali dos ombros, né? A canela, os pés, os protetores de punho, protetores de bíceps, tá? E aqui, óbvio, o boneco, né? Bom, vou tirar do blister aqui e organizar pra gente ir pra montagem, tá? Então segura aí. Tá aí, galera, voltei. Bom, vamos analisar os extras aqui agora. São poucas coisas, né, na verdade. A gente vai olhar aqui primeiro a espada dele, né, que é bem bonita, olha isso, é bem pintada, tá? Totalmente em plástico, beleza? É leve, né? Isso é até bom, né, para poder manusear, colocar na mão do Cloth e não pesar, tá? É uma coisa que quando a ST anunciou o Sigmund, eu fiquei me perguntando como é que eles iam fazer essa espada, né? E porque ela no anime, né, essas divisões aqui, elas aumentam e a espada fica um pouquinho maleável, né? E infelizmente a ST não pensou nisso, né? Não quis ter essa preocupação de fazer algum tipo de articulação na espada, alguma espada simulando, né, ela já aberta, né? Mas a que veio pelo menos é bonita, tá bom? Com as mãos que tá no boneco, tem uma, duas, três, quatro pares de mãos, né? Mãos fechadas, a mão para segurar a espada, mão totalmente aberta e mão semi-aberta, tá? Um protetor de punho só. E as faces a gente tem quatro no total, né? Cabelozinho para usar com elmo, né? E o cabelo normal, né? Vamos olhar aqui as faces. Bom, a gente vê essa face aqui, né? Ele olhando para esquerda dele, né? A face tá bem feito, o molde é bem feito, o molde é bonito. Só que ela não se parece muito com a animação, né? Não tá tão parecida aí com o Sigmund, tá? Mas, né, tá bem feitinho, o molde é bem feitinho, né? Mas não é tão bonita assim a face, né? Se a gente for comparar com o personagem, tá? Temos essa aqui com dentes cerrados, tá? Não gostei muito não, tá? O dente tá... Eu não gostei, cara. Ficou meio estranho esses dentes cerrados aqui, tá bom? Essa expressão de ataque aqui ficou muito boa, né? Tá muito bem pintado, isso aqui eu já gostei bastante, tá? Aí, ó. Tá bem bonito.
E temos aqui a Red Cult, né? A gente colocou muita expectativa nesse Sigmund, porque os dois lançados, né, anteriores a ele, o Frode e o Utgard, estavam realmente uma obra-prima, né? E aqui o cabelo é bonito até, mas sabe, não ficou tão bom quanto a gente esperava, tá? O rosto aqui, né, tá até que bonito, mas não, o traço tá um pouquinho diferente da animação, cara. Não ficou tão bom assim. Mas a qualidade, né, do molde da face até que é muito boa, sabe? Mas é só o traço mesmo que talvez não combinou tanto com o personagem, né? E o molde de cabelo, eu acho que faltou umas mechas mais fininhas, né? Bom, uma coisa que é inadmissível, né? Por que que a ST não colocou, né, a versão Berserk dele, né? Ou até com aqueles olhos, né, com um efeito um lilás, né, brilhante, e depois com os olhos negros, né? Eu acho que mais duas faces aí com esse olhar, né, ele dominado lá pelo Loki. Poxa, cara, ia ficar sensacional. E eu não sei porque que a ST preferiu colocar, por exemplo, essa face aqui, né, que é totalmente descartável, né, ao invés dessas faces, dessa que é muito importante, né, com esse olhar aí, olhar totalmente negro, né. Bom, corpo EX Metal, tá, ele tem um problema que a ST, quando mostrou o protótipo dela, ela mostrou o EX Metal com essa articulação aqui, né, da cor da roupa, o que é o certo, né? A armadura do Sigmund, né, a armadura de Grânio, ela tem esse espaço entre o protetor de punho e entre o bíceps. Então, na verdade, não era necessário o EX Metal, ou, já que o corpo todo é EX Metal, né, pintaria da cor da roupa, tá? Mas isso se resolve aí com um colanzinho, tá? A gente vai montar e eu vou mostrar para vocês melhor, tá? Vamos checar as articulações, ver se estão boas. Cara, pô, soltou fácil isso aqui, hein? Vamos ver aqui. Boa. Aqui tá legal. Eu tô achando que isso aqui não tá tão rígido assim, tá? Aí, ó. Aqui na perna tá muito boa. Os pés, né, que precisa ter uma articulação boa. Tá bem duro, bem rígido. Isso aqui tá bem rígido, isso aqui. Tá bom. Aí, ó, show de bola, tá? Bem rígidozinho. Eu não achei só esse ombro aqui que eu achei que poderia estar melhor, tá? A gente vê aqui, por exemplo, a pérola de Odin, né? A safira de Odin, tá com uma cor bem fosca, né? Escolheram uma tinta aí meio que nada a ver para fazer isso, tá? Além do borrão que tem aqui, né? A ST falhou a tinta aqui, saiu pintando demais, né? Mas a cor da armadura é muito bonita, né? Esse lilás aqui é muito bonito, né? A cor da armadura parece que está direto do metal, né? Mas essa safira aqui ficou a mesma coisa dos olhos aqui do cavalo, na parte do punho, né? Aí, tem algumas falhas de pintura aqui também. Eu acho que essa parte da azul aqui é uma qualidade de pintura meio que, né, sem vergonha, hein? Olha aí, ó. É uma tinta fosca, né? Parece que pegou aquela tinta acrílica fosca de artesanato e pintou aqui, né? Bom, vamos fazer a montagem dele, tá? Eu vou fazer de uma forma acelerada aí, para ficar bem dinâmico o vídeo, tá? E aí a gente vê como é que fica esse cloth aqui montado, tá? Então, vamos lá para a montagem, tá? Segue aí.
Tá aí, galera, voltei. Bom, montagem foi super tranquila, né? Muito boa mesmo. Qualidade realmente de original Bandai, tá? Tudo certinho. Bom, vamos acabar de montar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Vamos colocar primeiro sem o elmo para ver como é que ele fica sem o elmo. Aí, tá aí, ó. Porra, bonito pra caramba, né? Essa armadura é muito bonita, ó. Temos aí o que a gente já esperava. Calma aí, vou falar melhor daqui ainda. Vou montar ele todo para... Vamos colocar agora o elmo. Pra gente ver aqui. Vou botar essa franjinha aqui. E agora sim, para terminar a montagem. Calma aí. E... Vou lá. Rapaz, ficou bonito, hein? Ficou muito bonito, cara. Mas olha aí, ó. Temos um problema muito grave aqui. Olha só, esse ombro tá descendo. Olha isso, cara. Olha que o ombro tá descendo por causa do peso. Não é isso aqui não, tá? Não é o protetor o protetor de bíceps também tá descendo. Mas ó, coloquei no lugar aqui. Ficou firme. Mas olha o braço caindo sozinho. Tá vendo? Ó, olha lá. Olha isso, cara. Muito pesado, pô. Muito pesado isso aqui. Cara, mano, vou ajudar vocês aqui, tá? Porque provavelmente todos vão vir assim, galera. Eu sabia, cara, muito pesado. A MST tá fazendo isso aqui de plástico, tá? Eu vi uma divisão lá que eles fizeram, estão fazendo de plástico. Talvez, né, não fique tão bonito, mas olha aí, ó. Mas como aqui o canal Dioramas Review, né, não é apenas um review, né, consegue também dar dica para vocês do que fazer. E eu vou dar mais uma dica aqui, cara. Olha só o que você vai fazer. Você vai desmontar isso aqui, tá? Você vai tirar esse braço aqui, valeu? Aí, até aqui também. Ó, tira esse braço, tá vendo? A articulação é de metal, lá o pino lá é de metal, tá? Característica do IX Metal, né? E você vai, cara, tentar fazer um atrito aqui, igual o vídeo dica que eu fiz lá da perna, para poder ter um atrito maior e ser mais resistente. Você vai colocar um papelzinho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou empurrar aqui com a arma. Aí, ó, consegui. Você vai deixar assim e aí vai colocar de novo no lugar, tá? Encaixar lá no pino. Isso aqui é para dentro. Calma aí. Isso é para dentro. Encaixou. Ó, ficou bem mais rígido. Agora vamos encaixar esse braço aqui. Vamos lá, vamos testar. Ó, parou, hein? Ó, parou. O que não tá parando agora é isso aqui, né? Mas isso aí a gente resolve, deixa direito aqui. Putz, grilo, cara. Pronto, coloquei no lugar aqui. Muito sacrifício. Ó, o ombro agora tá segurando mais, tá? Ó, não tá descendo. Não tá descendo, ó. O que tá descendo realmente é isso aqui, agora. Mas acho que depois de poseado, você consegue... Putz, grilo. Tô vendo que no take de pose eu vou sofrer. Aí, ó. Mas o ombro não tá caindo. Cara, vai ter que colocar algum esquema aqui também pra não ficar caindo, cara. Muito pesado, pô. Mal planejado demais. É porque também não tinha que fazer, né? Esse negócio grandão aqui. Olha o design dessa armadura, bicho. Ó, consegui. Consegui e o ombro não tá descendo. Só esse protetor de punho, isso aqui tá saindo à toa. Pelo amor de Deus! Bom, pelo menos uma coisa eu consertei, né? Agora, para consertar isso aqui, cara, também é fácil. É o colan. Botando um colan, vai criar um atrito aqui, né? Vai resolver a articulação de metal que não era para ter, tá? Olha aqui, ó, como é que ficou. Né? Não é para ter essa articulação de metal, né? Não era para ter, né? Era para estar como aí na foto, né? E aí, infelizmente, tem isso. Aí a lycra vai ajudar, cara. Vai ajudar a manter isso aqui preso, né, no bíceps, que não tá muito pesado.
E aí, com esses dois esquemas aí, você vai conseguir consertar essa figure. Porque ela, assim, do jeito que vem, galera, tá bom não. Agora vamos ver como colocar a espada, galera. Pronto, agora olha isso. Esse punho aqui, ó, também não aguenta o peso da arma. Peraí. Rapaz, ST, a gente não pode elogiar não, né? Uma marca não. Ó, cara, muito pesado pra mão. E não tem uma boa fixação não, tá? Aqui, ó, tá rodando aqui na, ó. Ixi, Maria. Ó, muito pesado pra mão. Vamos ver se a gente acha uma pose aí que isso não atrapalhe, né? Aí. E aqui fica sambando, tem que botar bem pra cá pra parar de sambar também. Bom, vou fazer um take, olha lá. Ixi, Maria. Mas a figura é muito bonita, cara. Infelizmente tá com esses problemas aí, né? Acho que problema de design mesmo, tá? Olha aí. Cara, mas é uma figura sensacional. Putz, grilo, cara. Que desperdício. Bom, vamos lá. Vou fazer o take de pose daqui, tá? E aí eu falo depois como é que foi posear isso aqui. E a gente vai para as considerações finais, tá? Então, segura aí. Tá aí, galera, eu voltei. Bom, como previsto, cara, foi muito difícil de posear, né? Realmente, cara, que figura horrível, cara. Ah, Renan, mas você tá exagerando. Tô não, bicho. Tô não, bicho. Olha aqui, ó. Olha isso, doido. Galera, quebrou na hora de posear, né? Eu fui mexer na articulação aqui da perna dele para poder abrir, né? E fazer as poses, quebrou. Eu tô usando o outro corpo dele aqui, né? Porque, como vocês sabem, eu faço a venda do Sclofmith, né? Então, sempre tô trazendo mais, né? De humanidade, né? E aí eu trouxe mais um, né? Aí tá que eu peguei o corpo dessa caixa aqui, tive que abrir outro do meu estoque para poder terminar esse review, porque olha aí, ó, onde quebrou, cara. Olha isso. Cara, olha isso, cara. E, tipo assim, quebrou, tipo, muito fácil, cara. Eu tava poseando ali e, pô, quebrou. Uma pena que eu não, na hora que eu tô poseando, eu não fico filmando, né? Senão eu mostrava pra vocês. E, cara, realmente é muito difícil de posear isso aqui, ó. Deixei pra baixo, acabou que eu deixei pra baixo, tá? Deixei pra baixo aí, nem tá feio, até que, pô, pra baixo assim, até que ficou legal, né? Porque essa crista aqui, no anime, ela é ligada aqui nessa parte do antebraço, né? Então, deixa assim mesmo. Ah, aquele esquema do braço aqui, acabou que nesse braço aqui eu nem ajeitei, né? Nem botei o papelzinho, então, ó, fica, tá vendo? Fica caindo, olha lá, ó.
até nesse corpo aqui, para tu ver que não era exclusivo desse corpo aqui, né? Dá uma caída, o braço dele é muito pesado, pô, isso aqui, pô, é doido. Metal puro, bicho. Infelizmente, cara, a arma não tem uma boa fixação na mão, né? Em algumas poses não fica tão legal, né? Segurando a arma. E engraçado, cara, quando eu vi o protótipo dele, eu falei, cara, isso aí vai ser uma das melhores figuras do ano, né? Faltou um pouquinho de capricho aí. Então vamos lá, galera. Considerações finais. Peças de metal e de plástico. Plástico é o elmo, a espada, os protetores de punho, protetores de abdômen e só. Resto tudo de metal. A montagem é excelente, menos essa parte do protetor de punho, tá? Acho que é a única parte aí que ficou devendo, tá legal? E a encaixe da mão com a espada, né? A pintura é excelente, não tem nenhum descasque, a não ser essa parte azul, cara. Essa parte azul aqui realmente, pô, parece que depois que pintou a figura, foi lá e pegou um esmaltezinho ali e tacou por cima, cara. E pintou a pérola, essa parte aqui e o elmo, cara. Essa pintura aí nada a ver com nada. Mas a coloração da armadura tá muito bonita. Eu gostei muito das coisas que eles fizeram aqui, tá? Realmente tá muito bonito. Bom, o design, galera. Eu até que gostei do design da armadura, né? Deveria só trocar mesmo fazer algum tipo. É porque no desenho é assim, né? Então, se eles querem fazer do mesmo jeito, tem que fazer algo enorme assim. Mas aí talvez um plástico seria uma saída, ou de alguma forma que isso aqui fique melhor posicionado aqui, né? Não sei. O rosto não é tão igual assim o anime, mas passa, né? A figura é toda bonitinha, ela é bem poseada, é bonitinha, cara. É muito charmosa, a cor, tudo é legal, né? Mas só que manuseá-la é um sofrimento. Então vamos de nota, galera. Realmente vou ter que tirar ponto dessa fragilidade aqui, desse metal. Não sei se realmente isso aqui é fraco. Esse metal aqui que eles estavam usando é fraco. Eu nunca vi isso acontecer. Não sei se isso é só da minha figura, se já aconteceu com você aí, alguma outra marca, né? Ou se aconteceu com você com esse próprio item aqui, deixa aí nos comentários, tá? Realmente foi frágil, quebrou de uma forma bem boba mesmo. E aí eu vou tirar, óbvio, ponto disso, vou tirar ponto da pintura da safira, que né, e das partezinhas azuis ali, que é muito feio mesmo. Essa parte aqui tá mal projetada. Esse antebraço aqui sai com facilidade, né? Pelo menos desse corpo aqui, esse ali não saiu nenhuma vez não, tá? Mas eu nem manuseei muito, tá? Fiz uma pose só com ele para terminar o take de pose e acabou. O ombro mal projetado, não sustenta o braço. E tirar ponto óbvio da falta de face aí dele possuído, né? Com os olhos todos negros. Cara, era característica demais, pô, do desenho, né? É uma das faces mais importantes do Sigmund. É ele bom e ele é possuído. Então podia ter colocado, né? Cara, eu vou dar uma nota 5 aí para esse Cloth, tá? Infelizmente. Poderia ter dado uma nota maior, né? Se não tivesse quebrado. E se eu recomendo, galera, então, até recomendo porque a Bandai não vai lançar isso aí, tá? É algo exclusivo, né? Da ST. Por enquanto, né, a MST também está fazendo ele, mas até o momento a gente só tem ele, tá? E ainda é uma peça bonita, você só tem que tomar cuidado aí com a perna mesmo e fazer aquelas gambiarras para poder deixar ele apresentável na hora de se manusear, né? Uma pena que faltou também, né? Vocês viram um take de pose aí com ele sem essa armadura aqui, como mostra no anime. A armadura de Dolby, né? A armadura do Siegfried, que né, vem ao auxiliar ele para ele não morrer com a explosão galáctica do Saga. Ela cobre essa parte dele aqui, né, e ele fica com metade da armadura né, a maior parte com a armadura de Granil, né, e é o braço direito todo com a armadura de Dolby. Então, cara, apareceu uma imagem aí, né, sugere que a MST esteja fazendo o Sigmund, né, deles com essas partes aí para a gente usar, né, de extra. E eu já tinha visto também já imagens que ela está fazendo as faces, né, dele possuída. Então, se você quiser esperar aí
antes de comprar ele para poder ver como é que tá a da MST, eu recomendo fazer isso a princípio, tá? Mas de qualquer forma, galera, pô, bem poseado, ele é bem bonito, né? E é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um review, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Olha, eu vou deixar o link da minha lojinha na descrição, quem quiser pegar uma figura lá vai estar ajudando demais com o canal. Essas coisas que acontecem aqui comigo, cara, é tudo prejuízo, né? Eu tô fazendo aqui os reviews somente para vocês. Essa peça daqui, né, não é minha, né? Essa peça não vai ficar para mim, eu não tenho, né, condições financeiras de ter uma coleção muito grande, então praticamente 99% aí das figuras que aparecem aqui no canal é só para fazer review e eu tenho que dar um jeito de vendê-las. Então essas coisas que acontecem para mim aqui é tudo prejuízo, galera. Se quem puder ajudar aí, tem um botãozinho aí, né, se você quiser fazer uma doação aí de qualquer número para poder estar ajudando nesses prejuízos aí, ou ir lá na minha lojinha, comprar uma figura lá para poder estar ajudando o canal. Pô, vou ficar feliz demais porque para não poder desanimar, né, galera? Essas coisas aqui realmente desanimam, tá? Então, faça a manutenção do canal aí, galera. O canal é pequeno e sempre tá dependendo de vocês, tá? Então, tenha essa iniciativa aí de estar apoiando canais pequenos, tá? Da forma que você pode. Se você não puder da forma financeira, por favor, comente, deixa o like, né, e compartilhe o vídeo, que aí você vai estar ajudando da mesma forma. Fica combinado assim, então? Então é isso, galera. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito, né? Pô, vai estar ajudando demais. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!